Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você que está ligado aqui na programação da TV Novo Tempo. Começo de semana, muita chuva aqui no Rio Grande do Sul e nós estamos chegando para atualizar as informações mais importantes do dia. Na edição de hoje, eu vou receber aqui no estúdio a repórter Thelma Tomás. E a Thelma vai trazer para a gente respostas para perguntas no quadro Responde Aí. E você vai ver também enchente do rio Jacuí baixa e lixo carregado pelas águas fica acumulado em diversos pontos e bairros aqui de Cachoeira do Sul. Licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul foi suspensa pela Justiça. Dessa vez, a TNSG questionou o processo licitatório, alegando que não teve acesso aos documentos. Termina hoje o prazo de inscrição para projetos sociais interessados em receber recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entidades podem solicitar até R$20 mil para cada projeto. No quadro Educação, a Denise Belladonna faz uma reflexão sobre os conteúdos ensinados nas escolas. Você depositaria suas economias mensalmente num fundo de investimento por 17 anos se você soubesse que depois desse tempo receberia só 10% do que depositou? E a prefeita Ângela Chu é a nossa entrevistada de hoje. Passadas 3 semanas da Operação Fandango, que afastou o prefeito e secretários, ao menos 5, nós vamos saber qual o planejamento da prefeita interina Ângela Chu para os próximos passos da gestão municipal. Participe com a gente, nós estamos aqui à espera da tua mensagem no nosso WhatsApp, é o 51997697129. E você também pode interagir por meio das nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Começo de semana e eu recebo uma repórter aqui no estúdio. É a resposta para a tua pergunta que ela vem trazer. Com vocês o quadro Responde Aí. E hoje quem chega para trazer respostas aqui para muitas perguntas da nossa audiência é Thelma Tomás. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Tudo jóia, Nunes. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando. E agora chegou a minha vez, né, Nunes, de trazer respostas, como a gente sempre fala, toda segunda-feira vem alguém. Hoje tocou a vinhetinha em casa, pode saber, a gente está chegando aqui para trazer as respostas das perguntas que o pessoal envia durante a semana, envia tanto pelo nosso WhatsApp, envia pelo Instagram, pelo Face, por todas as nossas redes e caminhos aí de comunicação com a TV Cachoeira. Jeitos para participar não faltam. Então, olha só, para você que está em casa, chegou agora, ligou a sua televisão, se conectou aí nas nossas lives, manda já a sua pergunta, a sua mensagem também, contando o que está acontecendo aí onde você está. E também, se você tiver uma dúvida sobre um serviço público especialmente, né, Thelma? 90% vem desse sentido aí, né, Nunes? Exatamente. Serviço público que não funciona, a rua que está faltando patrola, o encanamento que não foi concluído, né? Então, pode mandar que a gente dá jeito de buscar respostas. A gente vai atrás das respostas. E antes da gente ir para a telinha, já temos aqui as perguntas. Você pode mandar, então, aí a sua pergunta também, a sua dúvida para o nosso WhatsApp, que é a ferramenta hoje mais ágil e que as pessoas podem, inclusive, compartilhar uma foto, né, Thelma? Mandar um áudio explicando melhor o que está acontecendo. 51997697129. Esse númerozinho que está aparecendo aí no vídeo, tá bom? Bora para a tela, Thelma? Isso aí, manda um zap que a gente responde. Maravilha. Vamos lá, então, vamos ver aqui as questões que chegam. A Franciele Pérez está perguntando o seguinte: tem um drone sobrevoando aqui no Alto do Amorim. É permitido isso? Como proceder? A gente, inclusive, já fez uma reportagem especial dando uma aula sobre esse assunto. E sim, existe a liberação mediante uma autorização. Pode ter drone sobrevoando desde que ele tenha uma autorização prévia. E é importante destacar também um detalhe importante. O mínimo de altura desse voo de drone é de 30 metros. Então, se a pessoa estiver sobrevoando uma área em que tenha pessoas, né, nesse local, não for só uma natureza ou prédios, e tiver população nessa área territorial aí, tem que ter pelo menos 30 metros de altura, distância no caso. Então, se tu verificou aí, Franciele, né, que é a nossa telespectadora, que esse drone está abaixo dessa altura mínima, pode denunciar, porque isso sim fere a legislação
de aeronaves, né? Existe toda uma legislação que permite o uso desse tipo de equipamento, mas também garante a privacidade das famílias. Então, aquela pessoa que estiver ferindo essa legislação que disciplina o uso de drones, está ferindo uma legislação e pode ser penalizada por isso. Sentiu que está tendo a tua privacidade invadida, se estiver abaixo desses 30 metros, aí não pode, aí realmente tu pode denunciar para a Agência Nacional de Aviação, que é a ANAC. Isso mesmo. Inclusive fica a dica, né, Thelma, para quem está em casa, eventualmente usa o drone para um fim recreativo, vamos dizer assim. É isso aí. Busque a legislação que se aplica nesse caso, né, porque a pessoa não pode pegar o drone e sair voando em qualquer local. Especialmente vale o alerta, porque aqui em Cachoeira nós temos o aeródromo, então tem ali um contorno protegido. Então, primeiro, o drone tem que estar registrado, né? Cada vez que você vai subir com a aeronave tem que ter uma autorização, você tem que fazer um pedido. Então não é assim, pega o meu drone e vou lá, saio voando. Não é tão simples assim, nesse né? caso, ainda o Nunes complementa muito bem essa informação, porque a gente estava falando do caso da Franciele, que estava numa área residencial, né? Mas tem as questões de segurança, principalmente com relação a outras aeronaves também, né? Isso não aí. pode sair brincando por aí, porque corre um risco também de comprometer serviços e até essas aeronaves que não são só os dronezinhos que a gente às vezes usa aí para brincar, né? Isso aí. Vamos adiante então, vamos ver mais perguntas aqui no nosso quadro Responde Aí. E a Chayane está perguntando o seguinte: gostaria de uma explicação da Prefeitura sobre a demora na conclusão das obras da EMEI Aparecida. A creche está funcionando numa casa alugada em condições precárias e o prédio original parado, sem ninguém trabalhando nas obras. E aí tá aí o povo botando baciazinha, porque eu acho que a goteira tá pegando também. Sim, e realmente essa foto que a Chayane mandou é onde está funcionando a creche temporariamente. Essa instalação foi alugada temporariamente, enquanto o prédio original dessa escola municipal de educação infantil está em obras. Hoje pela manhã eu estive na prefeitura, fui eu quem gravou a entrevista com a vice-prefeita Ângela Chu, e por coincidência ela estava assinando hoje pela manhã o empenho para retomar as obras da reforma da EMEI Aparecida. Segundo ela, desde a Operação Fandango, em função da intervenção que aconteceu na prefeitura, os agentes da polícia tiveram que movimentar todas aquelas documentações, como a gente chegou a mostrar, né? Eles saíram com vários lotes de documentos e muita coisa se perdeu nessa função toda e muitos documentos acabaram ficando fora do lugar, fora das ordens, enfim. E hoje pela manhã ela estava botando uma série de documentos em dia, assinando outras documentações que ficaram presas em função de toda a burocracia, até porque ela precisava de autorização nos bancos para passar a assinar como prefeita, já que ela foi nomeada prefeita em função do afastamento do prefeito José Otávio Germano. Então tudo isso está sendo colocado em ordem a partir deste dia, né, que agora faz 3 semanas, eu acho, mais ou menos, que a operação ocorreu. Essas coisas todas estão sendo recolocadas em ordem. Ela, inclusive, comentou e assumiu que reconhece a situação precária desse prédio que foi alugado, que sabe que as instalações são péssimas e não correspondem ao que seria adequado para atender essas crianças, e que existe realmente uma preocupação e uma urgência em concluir as obras em seguida para que as crianças possam ser atendidas em melhores condições. Segundo ela, as obras devem ser retomadas em seguida, porque o que dependia para que os profissionais voltassem a trabalhar era realmente o pagamento desse empenho que estava atrasado, e ela reconhece que existia essa falha e já está providenciando. Então tá bom, vamos continuar acompanhando, né? Porque com certeza as crianças precisam, né? Sem dessa dúvida. estrutura aí melhor, mas bem finalizada realmente para a prestação desse serviço tão importante. Bom, nós estamos aqui no quadro Responde Aí, perguntas de telespectadores que são enviadas ao longo de toda a semana, e toda segunda-feira um repórter, uma repórter por aqui para trazer resposta. Então vamos aqui para a tela, porque tem mais, Thelma. O Marcelo Machado está perguntando aqui sobre trânsito. Quero saber por que as sinaleiras da Rua Davi Barcelos, Avenida Brasil e Júlio de Castilhos param de funcionar após a meia-noite. É um perigo, diz aqui o Marcelo. E aí, então? Essa resposta é uma resposta mais complexa aqui que o coordenador de trânsito André Carlos enviou para a gente. Segundo ele, as sinaleiras da Júlio de Castilhos e da Hotel União, elas não ficam piscantes nunca. As demais ficam por uma questão de segurança dos motoristas e em função do fluxo ser muito baixo. Ele disse que não havendo a necessidade delas serem mantidas em funcionamento nem nesse período da meia-noite até às 6 da manhã. Isso é uma coisa bastante comum, acontece não só aqui em Cachoeira do Sul, mas nos grandes centros também. A orientação de todas as autoridades de trânsito é de que
o condutor pare, verifique o trânsito, né, e siga. Porque é uma medida de contenção, segundo disse o próprio André Carlos. Por mais que o próprio telespectador tenha dito que pode ser um perigo, a atenção mesmo com a sinaleira é redobrada, sempre deve ser do motorista, né? Então, dá uma parada naquele ponto, observa como está o movimento e segue. Essa orientação que ainda ele complementa. Disse ainda que, nesse caso, os motoristas devem parar, olhar e seguir com cuidado, como sempre em qualquer cruzamento, e as preferenciais devem ser respeitadas sempre, ele complementou ainda dizendo que isso é uma prática comum e, claro, a gente sempre lembra, né, principalmente as pessoas que dirigem, eu não dirijo, mas normalmente os motoristas sempre comentam isso, que parar em sinaleira na meia-noite até às 6 também é arriscado em função da questão de segurança mesmo, que a hora que tu fica muito tempo parado num sinal nesse horário, é pedir para ser assaltado. Risco de assalto, exatamente. Né? Então, a princípio, inclusive com esse propósito, muitos dos sinais de trânsito, as sinaleiras, né, que a gente chama, são desligados pensando nesse aspecto também, da segurança do motorista. Se observe o trânsito e toca para casa, não fica parado dando mole em sinal, né? Ok, agora atenção, né? Porque aí o pessoal já tem aquela coisa, não tá vindo ninguém, né? Dá aquela olhadinha básica que passa. Aí também não dá para arriscar nem de um lado nem de outro, então, né? Tem que ter bom senso. Né? É isso aí, cara. Bom, vamos então, aqui tem mais pergunta ainda no nosso quadro Responde Aí. Acho que já é a última, é a pergunta do Wagner Oliveira, que destaca aqui o seguinte: e continua o esgoto a céu aberto na rua Duque de Caxias. Está cada vez pior, diz aqui o Wagner. E aí, então, o que você conseguiu apurar? O que a gente pode dizer para o Wagner? Essa aí é uma promessa que foi registrada também em reportagem aqui, né? A Helena Caetano fez uma reportagem, tinha uma promessa do secretário de Obras, Ronaldo Trojan, de que no dia 15/8 ou 15/9 ali, era um prazo máximo, que isso tudo estaria resolvido, que ele pediu um tempo, porque ele estava tomando o pé da situação e que em breve traria uma resposta, porque ele já tinha conhecimento, pediu uma prorrogação aí, paciência da comunidade. Pois é, e aí a gente teve, era 15/8, a reportagem, na verdade, e aí 15/9 teria já o retorno. O que aconteceu? A gente teve a chuvarada. E aí veio a justificativa para a demora no retorno das obras na Duque de Caxias, né? Isso, na Duque de Caxias. O que ele disse foi exatamente isso que eu acabei de falar, né? Em função das chuvas, o grande volume de trabalho da Secretaria de Obras se acumulou. Ele teve que dar prioridade a obras emergenciais e outras acabaram ficando para depois. A gente viu aí que tinha também um compromisso no cumprimento de datas, que era uma delas a reforma da Praça José Bonifácio, que tinha que ser inaugurada no dia 12 de outubro, além de outras ações que ele também informou terem sido emergenciais, mas que a obra da canalização da Duque ainda está no radar, está entre as prioritárias e que tão logo o tempo permita, ela vai ser concluída. Aí hoje, para ajudar ainda, chove de novo, né? E a gente continua confiando que essa promessa se cumpra aí nos próximos dias. Então, meu amigo Wagner, vamos continuar cobrando aqui, continue você também cobrando essa obra e nós vamos continuar acompanhando, quem sabe em algum momento, né, o mais breve possível, Thelma, a gente possa trazer aqui uma boa notícia, ou o Wagner trazer para a gente uma boa notícia, resolver um problema. Exatamente, né? Porque a gente conta muito com isso também, o telespectador que está ali acompanhando, ele também é nossos olhos em alguns lugares em que a gente nem sempre consegue acompanhar e muitas vezes vem o retorno dizendo, olha, finalmente aconteceu e a gente espera que aconteça. É isso. Bom, a Thelma ainda volta daqui a pouquinho, porque tem entrevista com a prefeita interina, Ângela Chu, né, Thelma, com assuntos super importantes. Você pode adiantar pra gente aqui, basicamente, as temáticas que você trata? Sim, a gente conversou sobre a operação, perguntei para ela, acho que é a pergunta que quase todos que acompanharam essa operação tinham a fazer, se ela realmente não sabia de nada, se ela também foi pega de surpresa. Ela me deu uma resposta que a gente vai acompanhar daqui a pouco na entrevista, mas uma das mais importantes informações que eu consegui trazer e que a princípio deve ser em primeira mão é que a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Interior serão aglutinadas e um novo nome deve ser anunciado nos próximos dias. Confirmou aquilo que a gente já tinha trazido em primeira mão na semana passada sobre a redução de cargos em comissão e FGs, que já aconteceu e deve seguir ainda acontecendo nos próximos dias. Um dos nomes que já foi exonerado é o diretor da pasta de interior, que já está desligado do cargo e, portanto,
uma necessidade urgente da recomposição dos nomes dessa secretaria, que a gente sabe que é determinante, principalmente com a malha viária que a gente tem de mais de 3 mil quilômetros aqui. A outra secretaria que também deve ser aglutinada, são as outras duas, são as secretarias de Planejamento e Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, devem ser unificadas também com vistas à redução de gastos, que a Prefeitura está tendo, e tem outros planos aí que estão na mira da agora prefeita Ângela Chu, que a gente confere daqui a pouco nesse papo que eu tive com ela. Tá bem. Thelma Tomás, então, com a gente aqui. Assim finalizamos o quadro Responde Aí. Obrigado a você de casa que interagiu e mandou o seu questionamento. Thelma, obrigado pelas informações. Até mais. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Tchau, tchau. Valeu. Gente, a enchente do mês de setembro, além de trazer vários transtornos, deixou muito lixo acumulado nas proximidades do rio Jacuí. Com a água baixando, essa sujeira aparece em diversos pontos e também em bairros aqui de Cachoeira do Sul. Como medida emergencial, a Secretaria do Meio Ambiente recolheu esses entulhos espalhados pelas ruas e estuda algumas intervenções em áreas privadas. As imagens aéreas mostram os resíduos deixados pela enchente na vegetação do entorno do rio Jacuí. O avanço das águas do mês de setembro coloca esse lixo em lugares impróprios. Nesse caso, a área é particular, o que dificulta o acesso dos servidores para efetuar uma limpeza. Essa mesma situação acontece em outros locais, onde é necessário uma permissão para entrar. Não está descartado o envio de uma notificação para o proprietário do espaço liberar o acesso para esse mutirão, que pode ter a parceria do poder público. Esses locais aí que são particular, eu vou estudar e vou conversar com os técnicos aqui para a gente, de repente, fazer uma notificação ou oferecer até mesmo a nossa equipe, porque eu sei que a situação é muito complicada, para auxiliar essas pessoas, que é muita sujeira mesmo. A tendência é que isso seja feito logo? Logo, É uma situação de emergência, A má notícia que pode retardar esse serviço é o retorno da chuva para esse início de semana, impossibilitando esse trabalho. Não está descartado a contratação de uma empresa que faça todo esse trabalho pós-enchente. O que já foi realizado há dias foi a retirada de entulhos e móveis perdidos por conta da água. Essa ação foi no bairro Cristo Rei, na parceria da Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Obras. 5 caçambas cheias saíram do local com os entulhos. Consequentemente, depois que foi abaixando, as águas, nós vemos que muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram tirar tudo de casa. Automaticamente, com a descida do rio, das águas, vieram muitos resíduos, muita sujeira, muito lixo. Deu praticamente umas 5 cargas de lixo, de sujeira, infelizmente de móveis que as pessoas acabaram perdendo. E automaticamente nós já temos um cronograma do interior de ajudar os locais que estão necessitando desse auxílio de recolhimento desse lixo. Tradicionalmente, a Secretaria do Meio Ambiente realiza um dia de limpeza do Jacuí com o intuito de retirar os resíduos deixados pelo próprio homem. Isso será retomado assim que a água baixar e o tempo ficar firme. Gente, desde sexta-feira, a família de Gilmar Hatke, de 62 anos, procura por ele. Uma intensa mobilização pela localização se formou, inclusive pelas redes sociais. A família recebeu várias ligações de pessoas que teriam visto Gilmar, mas até agora nenhuma se confirmou. Gilmar Hatke, de 62 anos de idade, está desaparecido desde o início da manhã de sexta-feira. Quando saiu de casa, ele vestia calça jeans azul, tênis preto com listras brancas, camiseta preta com letras amarelas e uma camisa xadrez. Segundo Geisa, filha dele, mesmo sem diagnóstico fechado, Gilmar apresentava ultimamente sintomas que podem indicar princípio de depressão ou Alzheimer. Desde sexta-feira, a família já recebeu indicações de que Gilmar teria sido visto nos bairros Fátima e Barcelos. Ontem, na Avenida Brasil, próximo ao bairro Marina. Não houve confirmação em nenhuma das indicações.
Qualquer informação sobre Gilmar Hadke pode ser dada diretamente à Brigada Militar pelo telefone 190, Corpo de Bombeiros 193 ou pelo 51 99190 1201 com Geisa. Imagina a angústia da família, né? Então, se você tiver alguma informação, por favor, entre em contato e a gente também vai trazer informações por aqui sobre esse caso. Gente, hoje no quadro Educação, a Denise Belladonna faz uma reflexão sobre os conteúdos ensinados nas escolas. Eles são relevantes? Os estudantes levam o aprendizado da sala de aula para a vida? Veja esses e outros questionamentos. Boa tarde. O assunto de hoje é para pensarmos e levarmos em conta no planejamento das nossas aulas ou pareceres, quando o assunto for educação. Ao ler uma crônica de Rubem Alves, onde ele diz que acha que dos 100% dos saberes que tentaram lhe passar, só lhe sobraram 10%. Me veio a pergunta: você depositaria suas economias mensalmente num fundo de investimento por 17 anos, se você soubesse que depois desse tempo receberia só 10% do que depositou? Pois é, isso me assusta bastante. Pensar que me preparo, seleciono recursos para passar conhecimentos aos meus alunos e despertar curiosidades que se tornem saberes para eles, e aceitar que quase tudo será vão daqui a alguns dias? Definitivamente dou as minhas aulas para que sobre pelo menos um pouco de cada uma das informações. O problema está justamente no que foi aprendido, aquilo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho, o que sobra depois do que esquecemos. Em se tratando de educação acadêmica, instantaneamente passamos a procurar os culpados: escola, professores ou alunos. A educação, como todo processo, transforma, ela incute os elementos. Você lembra do princípio de Arquimedes? O crivo de Erastóstenes? O nome dos imperadores romanos? A dinastia dos faraós? Tudo isso envolveu o preparo de um professor, o espaço de uma escola e o tempo de uma aula para ensinar. Então, arrisco-me a dizer que seria bom pensar também na utilidade dos elementos que estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Eles fazem falta por não terem sido aprendidos? Ou eles não são aprendidos por falta de uso fora da escola? É bom pensarmos nisso. Até o nosso próximo encontro. E vale o registro, né, que ontem, dia 15, foi o Dia do Professor. Então, o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito a essa categoria tão importante. É a profissão que forma todas as outras, né? Parabéns aos professores. E você de casa, se quiser também fazer a sua homenagem, um professor que foi marcante aí na sua vida, fique à vontade para contar alguma história. Nossas redes sociais estão à sua disposição, especialmente o nosso WhatsApp, para onde você pode mandar uma foto, um áudio, um vídeo para a gente, 51997697129. Já tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente vai ver os recadinhos da nossa audiência. Gente, no sábado teve campanha nacional de multivacinação, aqui em Cachoeira do Sul também. Os 4 postos de saúde aplicaram 164 doses de vacinas. Adultos e crianças foram atualizar as cadernetas. E lembrando, né, a campanha continua e a EAP Central está com horário estendido para atender você que trabalha. O atendimento vai até às 8 horas da noite. E esse horário especial vai até o dia 27 de outubro. E agora vamos ver os recadinhos de quem está de olho na tela, interagindo, fazendo parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo. Eu falei agora há pouquinho do nosso WhatsApp. Aproveito também para destacar aqui as nossas lives, mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão, você assiste também nessas lives e pode escrever para a gente diretamente por esses canais, tá bom? facebook.com/TV Cachoeira, tá aí na tela o linkzinho para você participar com a gente, e no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo,
Obrigado a quem já está escrevendo para a gente aí, mandando recados. Vamos para a tela ver mensagens do nosso WhatsApp. A Mari está participando. Situação das estradas e alagamentos no interior impossibilita alunos do colégio Antônio José Lopes Jardim, do Duraznal, retornar às suas casas, localidade de Palmas. Olha só aí a quantidade de água, né? Tomou completamente a estrada. Tem um carro ali já com o motor tomado, vamos dizer assim, pela água, né? Então é um problema crônico do interior aqui de Cachoeira do Sul. Mari, obrigado pela participação. A gente espera aí que isso se normalize o quanto antes, né? Bom, vamos ver aqui mais recados que chegam. Vamos aqui para nossa próxima participação. Luiz Fabiano está participando com a gente, lá de Pelotas. Estava de olho aí na programação. Mandou foto aí do gatinho, dizendo aqui, querendo trabalhar. E está na tela lá, né? O nosso Responde Aí. Obrigado, Luiz, pela participação. Um abraço para ti, para toda a tua família. Um ótimo dia, um bom começo de semana. A Janete Lírio está participando com a gente. Dia 23 vai fazer um mês que a ponte foi levada pela água aqui do Rincão dos Pinheiros. Eu inclusive lembro, eu acho que a Janete participou com a gente, mandou anteriormente essa foto, né? E o tempo vai passando, a ponte não recebe aí a manutenção, né? Precisa ser reconstruída, na verdade. E os moradores, né, quem trafega por essa área continua com problemas. Janete, obrigado pela participação. Fica esse alerta importante. Dia 23, então, vai fazer um mês, né, que a ponte foi levada. É a situação do pessoal no interior, zona rural, aqui de Cachoeira do Sul. Quem mais? A Rosane também está participando, trazendo uma situação bastante parecida. Quero saber quando vão reconstruir a nossa ponte. Aqui na Guajuvira, a ponte também foi destruída, né? Dá pra gente ver ali que a cabeceira, inclusive, desmoronou também. É a mesma ponte, inclusive, a produção aqui está nos alertando. Obrigado, Rosane, pela participação. Estamos aqui acompanhando, né, esperando que haja uma solução brevemente aí para a situação de vocês. Quem mais? Temos mais recados? Acabou por agora, você de casa pode continuar interagindo, já já a gente traz mais aqui da participação do nosso telespectador, da telespectadora. A seguir, licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul foi suspensa pela Justiça. Dessa vez, a TNSG entrou com um pedido de uma liminar, alegando que não teve acesso aos documentos detalhando o processo licitatório. Termina hoje o prazo de inscrição para projetos sociais interessados em receber recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entidades podem solicitar até R$20 mil para cada projeto. A prefeita Ângela Chu é a nossa entrevistada de hoje. Passadas 3 semanas da Operação Fandango, nós vamos saber qual o planejamento dela e também os próximos passos da gestão municipal. E a gente traz ainda a previsão do tempo para a semana. Nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo nesse comecinho de semana aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia. Semana que começa com muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, né? Vamos ver imagens agora aqui da cidade de Cachoeira do Sul, imagem do centro da cidade. Tá chovendo bastante agora, chovendo forte. Chuva que começou aí já no fim da madrugada, né? Começo da manhã, chovendo, portanto, bem forte aqui no município. A semana, então, começa chuvosa e com previsão de temporais em boa parte do Rio Grande do Sul. Hoje, aqui em Cachoeira do Sul, o acumulado deve chegar a 50 milímetros. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, com previsão de muita chuva, 50 milímetros conforme o clima-tempo. Temperatura mínima 19 graus e máxima 24. Terça-feira também tem previsão de chuva intensa novamente. Temperatura mínima 18 graus e máxima 24. Quarta-feira, finalmente, a chuva deve dar uma trégua e o sol pode aparecer entre nuvens. Temperatura mínima 11 graus e máxima 20. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para o risco de tempestades no Rio Grande do Sul para esse começo de semana. O principal alerta aponta a previsão de perigo potencial, enquanto o outro aviso indica uma severidade maior e abrange a maior parte do estado. Em destaque, áreas como a fronteira oeste, as regiões centro e norte, Serra Gaúcha, região metropolitana de Porto Alegre e litoral norte.
Segundo o comunicado, o acumulado de chuva pode chegar até 100 milímetros ao longo do dia. Queda de granizo e ventos intensos entre 60 e 100 km por hora não são descartados. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste em Uruguaiana, 25. Na região norte em Passo Fundo, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. Também 24 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E 24 ainda em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Resumindo, semana de muita chuva nesse começo de semana, né, em todas as áreas aí do Rio Grande do Sul. E olha, o pessoal está participando com a gente, interagindo, mandando recado aqui no Facebook, no YouTube, no nosso WhatsApp. Eu começo mais um bloco de interatividade, agora com participações lá da nossa live do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Obrigado a você que separa um tempinho para escrever para a gente, porque o telejornal é feito assim, trocando ideia, trocando informação, todos os dias, na hora do almoço, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Olha só, a Maria Senira Alves Nunes está dizendo que ela é de São Jerônimo e ela sempre nos acompanha. Aí ela aproveita e manda abraços para os amigos, para os parentes aqui de Cachoeira do Sul, da Vila Vargas. Obrigado, Maria, pela participação. Ótimo dia para ti aí em São Jerônimo e também para os parentes, para os amigos da Vila Vargas. Claudiano Santos está com a gente, a Clésia está em Viamão, dizendo que está chovendo bastante, mas que estão bem por lá, né? A chuva não chega a fazer estragos e ela diz que fica aqui em orações, né, por quem está passando por mais dificuldades nesse momento. É isso, né, Clésia? Tudo que a gente puder fazer para auxiliar vem em boa hora. Obrigado aí pela participação. Diego e Michele de Fraga comentando sobre o quadro Educação, que a gente trouxe agora há pouquinho com a Denise Belladonna. Denise falando sobre o ensino, né? Aquilo que a gente aprende em sala de aula e o aprendizado que a gente leva para a vida. E o Diego e a Michele dizendo aqui o seguinte: o ensino no país precisa de uma reforma. Muito obrigado pela participação. João Eloíra Alves Tavares, curtindo em Canoas, com chuva. Obrigado, João. Um abraço também para vocês aí, para toda a família. Lucimere Maria Beck, histórias com a tia Rosélia, sempre de olho nas notícias, parabéns. Obrigado, grande abraço aí para os amigos do canal. Vamos agora para a nossa telinha? Daqui a pouquinho eu falo mais também do Facebook, o pessoal está escrevendo para a gente na live do Face. E agora vamos ver recadinhos do nosso WhatsApp. O Josemar está participando, também falando aqui da estrutura de interior de Cachoeira do Sul. Ponte aqui em Potreiros está assim desde a chuvarada de setembro. Mandei essa foto aos encarregados da Secretaria do Interior e ainda não fizeram nada. Cada dia pior, diz aqui o Josemar. Josemar, obrigado pela participação. Inclusive, semana passada a gente mostrou aqui iniciativas de moradores, né, no interior, botando a mão na massa, né, tentando recuperar algumas estradas, já que não está tendo nesse momento aí a contrapartida por parte da Prefeitura. Ainda hoje a gente vai trazer aqui uma entrevista com a prefeita interina de Cachoeira do Sul, falando inclusive da reorganização das secretarias para dar esse atendimento necessário e urgente, né? Quem mais? Jocelaine Silva de Freitas. Estradas do Barro Vermelho estão péssimas, precisam de cascalho, diz aqui a Jocelaine. Obrigado, Jocelaine. Esperamos trazer boas notícias, né, para vocês aí o mais breve possível. A Cora está participando. Estamos sem energia elétrica no bairro Soares desde o início da manhã. Canais da RGE não dão resposta, reclama aqui a Cora. Obrigado, Cora, pela participação. Realmente, alguns problemas, né? A gente está recebendo outros relatos, inclusive aqui no centro também, algumas dificuldades em relação ao fornecimento de energia elétrica. Marcos Miller também está participando com a gente. Esse é o meu filho Conrado. Estou ao teu lado, filho. Pai te ama, diz aqui o Marcos. Marcos, obrigado pela participação. Grande abraço aí ao Conrado. Bom começo de semana para ti aí, para toda a família, tá bom? Bom, daqui a pouquinho tem mais recados da audiência. Você de casa pode continuar interagindo com a gente. E olha só, a atual prestadora do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul, a Transportes Nossa Senhora das Graças, questionou a licitação que teria os envelopes abertos hoje na Justiça. A empresa alega que não teve acesso integral aos documentos do processo licitatório. A Prefeitura deve agilizar esses documentos nos próximos dias. A licitação do transporte coletivo urbano ganha mais um capítulo. Dessa vez, o processo foi suspenso após liminar na Justiça, que decorreu durante o final de semana. A medida de urgência foi da atual prestadora de serviço em Cachoeira do Sul, Transportes Nossa Senhora das Graças,
que na semana passada havia impugnado administrativamente o avanço do processo, já que o edital não permite a participação de concessionárias em recuperação judicial. Os argumentos nesse novo episódio colocam que a empresa não teve acesso na íntegra do processo administrativo licitatório. Por meio de nota, o procurador-geral da Prefeitura, Hélio Garcia Júnior, falou que a Justiça concedeu um prazo razoável para que a TNSG tenha acesso à integralidade do processo licitatório. A Prefeitura vai terminar isso nos próximos dias e colocará um novo prazo para a abertura dos envelopes. Darcy Júnior, advogado da TNSG, alega que a Prefeitura não apresentou um projeto básico e correto com todo o detalhamento do serviço que atenda à população. Gente, termina hoje o prazo para inscrição de projetos sociais de entidades que atuam com crianças e adolescentes interessados em receber recursos do Fundo Municipal. O presidente do Condica, Santo Tavares, recebeu a repórter Lena Caetano e forneceu mais detalhes sobre esse processo. Olá, Daniel. Boa tarde, amigos de casa. Daniel começa essa intervenção fazendo um pequeno resgate. Anualmente, a gente divulga aqui no NT Sul campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, também em parceria com o Ministério Público, para que os contribuintes destinem parte do seu imposto de renda, da sua restituição, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E agora é o resultado disso. R$ 634 mil estão disponíveis para projetos de Cachoeira do Sul, projetos que beneficiem crianças e adolescentes. E hoje é o último dia para a inscrição, para a habilitação desses projetos. Santo Tavares, presidente do Conselho, está conosco para nos detalhar um pouquinho mais e para dar o serviço para as instituições, para as pessoas que estão de casa. Boa tarde, Santo. Fala para a gente. Hoje, o último dia, então, é a data derradeira para essa inscrição de projetos. Boa tarde, Lena. Boa tarde aos telespectadores. Realmente, hoje é o último dia, às 5 horas encerra ali o serviço de protocolo geral da Prefeitura, onde as pessoas e entidades, representantes das entidades, podem protocolar ali os seus processos, solicitando esses recursos, que foi publicado através do edital 12 de 2023, publicado no dia 27 no Diário Oficial do Município. São 20 dias a contar da data da publicação, que se encerram hoje, às 17 horas. Então, qualquer entidade aí que atende criança e adolescente, que seja entidade sem fins lucrativos, não governamental, e que possua CNPJ ativo há mais de 2 anos, não possui expediente administrativo em aberto no Condica, que possui inscrição junto ao Condica até a data da publicação do edital, poderão se qualificar para ter acesso a esses recursos. Santo, quantas entidades já se inscreveram até agora? Nós tivemos até o presente momento, até esse exato momento, 14 entidades já que protocolaram seus processos ali no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura. É claro que ainda temos o prazo até às 17 horas de hoje, para que as entidades que ainda não fizeram possam fazer esse protocolo no Protocolo Geral da Prefeitura, que encerra seu expediente às 17 horas. Importante destacar que o fato de a instituição inscrever o projeto não quer dizer que ela vai receber, Passa por uma análise, e tem também um valor, Santo? Esse é o primeiro passo, O protocolo depois vai ser analisado por uma comissão especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vão fazer a avaliação dos projetos, dos planos de aplicação, da documentação, enfim, e que vai constar dentro do envelope lacrado, que é protocolado ali no serviço de protocolo, e só daí, então, é definido quais entidades estarão sendo beneficiadas com esses recursos, que somarão o total de até R$20 mil por entidade. As entidades têm acesso a esse edital através do Diário Oficial do Município, ali tem todo o regramento das documentações que precisam ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura. Santo, tem que constar o projeto, a aplicação da verba, a destinação da verba dentro da entidade, ou isso é um outro passo? Não, tem que constar já, junto com a documentação que deve ser apresentada,
o plano de aplicação, o projeto, enfim, os valores que vão ser, em que vai ser investido esses valores, né, para a futura prestação de contas depois, quando encerrar a aplicação dos recursos. Tá bom, então. 17 horas de hoje, então, prazo final, o teu chamamento, Santo, ao nosso telespectador, às entidades, às instituições, de repente, aos gestores de instituições e entidades que estejam nos assistindo. É uma grande oportunidade para todas as entidades que atuam nesta área, né, da criança e do adolescente, terem acesso a esses recursos que são angariados, digamos assim, né, através da campanha Imposto Doado com o Coração, Projetos em Ação, que são destinados por pessoas físicas e jurídicas através do imposto de renda, parte do imposto de renda, então, que fica em Cachoeira, justamente para serem investidos nas entidades que atuam nesta área da criança e do adolescente. Então, é uma oportunidade, ainda dá tempo, né? Até às 17 horas de hoje, é o último prazo, para que as entidades protocolem os seus documentos ali no Serviço de Protocolo Geral da Prefeitura, que será analisado depois por uma comissão especial formada pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dado o recado, então, o protocolo da Prefeitura fica junto ao antigo fórum, na Rua Moron. O endereço está aí na tela, para que você possa ir lá, levar o projeto da sua instituição e se credenciar a poder receber até R$20 mil do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dado o serviço, Daniel, voltamos contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelos esclarecimentos, né, e recursos que certamente poderão ser usados por entidades, depois de devidamente credenciadas, né, e aprovadas também nos seus pedidos, para prestar esse serviço tão importante a crianças e adolescentes aqui no município de Cachoeira do Sul, com recursos do Fundo da Criança e do Adolescente. Bom, nós vamos ver aqui mais recados da nossa audiência. Boa segunda-feira para você que chegou agora, ligou a sua televisão, chegou em casa para almoçar nessa segunda-feira de muita chuva aqui no Rio Grande do Sul. E você que está em outra região do país, como é que está o tempo por aí? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Muito calor aqui no sul do país este ano, né? Inclusive o mês de outubro tá assim, um outubro um tanto diferente, porque já é um mês que normalmente a gente tem um pouco mais de calor e tivemos inclusive friozinho, né, nesses últimos dias por aqui. Bom, vamos aqui aos recados. A Fátima Lisboa está com a gente, desejando uma semana abençoada. Ela está com a gente no facebook.com/TV Cachoeira, ambiente em que a gente tem uma das nossas lives. Obrigado, Fátima. Camila Oliveira está com a gente. A Fátima Barbosa, Lourenço, lá de São Lourenço do Sul, dizendo que tempo fechado, trovões e um pouco de chuva, né? Considerando que o sul do estado tem um pouco menos de chuva e a metade norte está tendo aí um tempo um pouco mais severo. A gente já teve hoje granizo, inclusive, em alguns locais, infelizmente, né? E mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul. Quem mais? Olha só o que diz aqui a Berenice Freitas. Agora há pouco no quadro Responde Aí, um telespectador perguntou sobre as sinaleiras depois da meia-noite, ou para quem está em São Paulo, né, o farol, né, a sinaleira, os semáforos que fecham depois da meia-noite, aliás, ou ficam com o sinal piscante, ou então simplesmente não funcionam. E aí a Berenice está dizendo aqui o seguinte: a desativação da sinaleira é o menos perigoso, sendo que durante o funcionamento das mesmas, muitos motoristas não respeitam, inclusive até a preferencial está perigosa. Berenice, obrigado pela participação. Um alerta muito importante, né, que traz aqui a Berenice. Então, quer dizer, quem é motorista, chega com seu veículo no semáforo, né, tá com o sinal amarelo, já tem que prestar ali mais atenção para ir parando. E fechou, tá no vermelho, tem que parar, né? Inclusive, fica aqui o alerta para a fiscalização de trânsito aqui de Cachoeira do Sul. Quem sabe dar uma atenção um pouquinho especial nessa questão dos semáforos, porque é algo realmente necessário. Obrigado, Berenice, pela participação. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais aqui do Face, falaremos mais também do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Nós vamos para a tela agora e nós vamos ver recadinhos que estão chegando do nosso WhatsApp, o 51996977129, as mensagens de quem está em casa, mandando fotos pra gente, mandando vídeos, mandando áudios. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Pode, inclusive, fazer uma sugestão de uma reportagem. Sabe aquele conteúdo que às vezes você passa pela rua, percebe uma situação diferente, acha que merece uma reportagem? Manda pra gente aí a sugestão, tá bom? Muitas das nossas reportagens nascem justamente dessa observação do telespectador, do cidadão, e aí, com essas mensagens, a gente vai atrás, vai buscar respostas para atualizar a nossa comunidade. Vamos aqui para a telinha?
A participação do Everton Oliveira. Gente, olha só a situação da ponte aqui, ó. Assim está a ponte na Rua General Osório, bairro Augusta. É um perigo. Resumindo, não tem como passar, né? Não tem como. Olha só o buracão aí, desmoronou a cabeceira, precisa certamente de manutenção com urgência, né, Everton? Obrigado aí pelo recado. O pessoal do bairro Augusta certamente está precisando dessa manutenção para locomoção. Mais uma questão aí para a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. Obrigado, Everton, por mandar a foto, né, com o relato da situação da ponte. Laureci está participando com a gente. Não é novidade nenhuma que não vai ser concluída a licitação. A população que precisa de transporte para trabalhar que sofre, né? Mais demora, né, Laureci? Obrigado pela participação. Bom, então, nesse momento há essa decisão liminar, que é uma decisão provisória, que tem um tempo, isso pode inclusive ser revertido. A gente, de todo modo, vai continuar acompanhando, porque é um assunto importantíssimo para Cachoeira do Sul. Cachoeira precisa, são anos, né, uma década praticamente, aguardando pela licitação do transporte coletivo urbano e que está em projeto, né, os editais são lançados e, infelizmente, até agora a gente não teve um desfecho positivo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver mais recados, porque agora a gente vai conferir uma entrevista com a prefeita em exercício aqui de Cachoeira do Sul, a Ângela Chu, que já está há 3 semanas, ao menos, à frente da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, desde a Operação Fandango, que afastou o prefeito, José Otávio Germano, e ao menos 5 secretários. Ela conversou com a repórter Thelma Tomás sobre o andamento, sobre as urgências para a administração pública do município de Cachoeira. Confira. É isso, e agora a gente fala então com ela como oficialmente prefeita, né, em substituição ao prefeito José Otávio Germano, afastado desde a Operação Fandango. E esse é o nosso start da conversa, porque a gente falou só rapidamente sobre outros assuntos, mas agora é o momento, né, prefeita Ângela Chu, de dar-nos um retorno aí, depois dessa que foi intitulada Operação Fandango, mas que aqui na Prefeitura Municipal tem sido chamado do dia D. É uma mudança, né, agora, de reestruturação, de retomada dos trabalhos. E eu não posso deixar de lhe perguntar como que a senhora assume a partir dessa avalanche que passou aqui pelo município em Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde também aos ouvintes da TV Cachoeira. Então, depois do fatídico dia 28, que realmente da Operação Fandango, nós reassumimos, então, né, com o afastamento do nosso prefeito José Otávio Germano e dos 5 secretários e mais o procurador jurídico e o diretor da jurídica, que já estavam com o seu afastamento assinado, porque já era uma combinação que no último dia do mês de setembro eles deixariam o cargo por motivos de trabalho, profissionais, né, dos dois. Então, com isto, nós nos vimos completamente desestruturados, né? Uma prefeitura que não tem o procurador jurídico, o secretário de administração, o secretário da Fazenda, que são, vamos dizer, o coração, né, de uma prefeitura para que a gente consiga tocar todos os serviços, é uma situação desesperadora, vamos dizer assim, né? Então, a partir daí, nós procuramos reorganizar todo o processo da prefeitura para que possamos, então, estar começando a oferecer novamente um serviço de qualidade para a comunidade. Nós já podemos dizer que a situação já acalmou, já está mais normalizada, vamos dizer assim, com os secretários que foi escolhido por mim e que agora já estão, né, trabalhando. Secretaria da Educação, Meio Ambiente, Administração, Fazenda. Então, ainda tem algumas lacunas, claro, a Procuradoria Jurídica, que a senhora já falou.
mas tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Temporariamente já se sabe que o trabalho está sendo retomado, mas tem duas demandas bem importantes que precisam ser ainda recompostas, uma delas que é emergencial, que é o interior. Existe um plano aí de aglutinação das secretarias, vamos falar um pouquinho sobre isso, inclusive com vistas à redução de despesas. Que plano é esse? Com certeza. Isso aí, Thelma. Assim, pensando, então, nessa nova composição, né, do governo municipal, eu optei por priorizar, vamos dizer assim, eu estou procurando as palavras para dizer correto, priorizar a economia, reduzir gastos, né? Reduzir os custos de uma secretaria. E até também porque nós temos que urgentemente indicar alguém. Mas é uma urgência, né? É uma Principalmente, urgência. Secretária, porque estamos sem a secretária do Interior e com o enxugamento que já começou, uma informação que a gente já tinha antecipado na edição de quarta-feira do NT Sul, de que começariam a redução de CCs e FGs, está também a Secretaria do Interior sem diretor. Então, agora vem uma recomposição aí com a aglutinação da Secretaria da Agricultura com o Interior e a recomposição desses dois cargos. Certo. Então, isto que realmente tu falou, nós já tínhamos conversado, né? Nós estamos, então, aglutinando, vamos dizer, unindo, né? Ao interior com a agricultura, e aí colocar um secretário e um diretor, né? Para essas secretarias, e também como forma como tu bem disse, de redução de economia, mas também para que a gente tenha tempo hábil de pensar bem, né, nas pessoas. A gente não pode colocar qualquer pessoa nesses cargos, né, até porque são cargos importantes e que afetam a vida das pessoas no interior. Então, isso nós vamos solucionar essa semana. Outra que deve juntar, então, tem um outro plano de aglutinar mais duas secretarias, né, secretária? Certo, que é a Secretaria de Planejamento com a Secretaria da Indústria e Comércio, né, que são secretarias também importantes, mas colocando um diretor do meio da Secretaria da Indústria e Comércio, a secretária Vanessa, com o diretor Rafael, já estão, né, muito bem lá, e colocar algum diretor na Secretaria do Planejamento, que nós temos também servidores lá no planejamento que são muito competentes, né? Já são há muitos anos trabalhando nesse setor, são qualificados e são comprometidos. Então, eles já estão tocando, né? Então, a minha preocupação não é tão urgente. Mas tem uma outra preocupação também, que não só a sua, eu acredito, mas de toda a comunidade cachoeirense. Eu falo isso porque nós recebemos sempre muitas demandas de telespectadores, né, prefeita, porque é o centro da preocupação de boa parte das famílias e de todos nós, que é a saúde. Falta estrutura, falta dinheiro, falta investimento, medicamento, fralda, desde o essencial até as questões mais complexas. Foi um abandono de cargos, foi uma questão assim que se deu como uma mesma avalanche que passou aqui quando a Operação Fandango foi deflagrada. Como reestruturar a saúde? Sexta-feira, nós tivemos uma reunião até quase 19h com o secretário, eu e os chefes de setores, né? Das 8 chefes de setor. Todos eles me colocaram as suas dificuldades, as suas necessidades. Muitas são de pessoal que a gente está agilizando, né, para suprir essas vagas, e também muito de agilidade nos processos de licitação, de pregão
pregão que se faz também, que estavam atrasados, e para aquisição de medicamentos, de equipamentos, né, que nós já estamos agilizando também. E a Thelma conversou com a prefeita ainda sobre outros temas e perguntou se ela sabia detalhes previamente sobre a Operação Fandango. A gente precisa interromper a entrevista em virtude do tempo. O restante da resposta e da entrevista você confere na íntegra nos nossos canais na internet. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Boa semana para você. A gente se encontra novamente na telinha da TV Novo Tempo amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.